Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no Papo Cristão. Eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre depressão, né? Será que depressão é aceitável por Deus? Será que se eu tenho depressão é porque Deus me abandonou? Então a gente vai falar sobre depressão hoje aqui. Mas antes, deixe seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e se junte a essa família maravilhosa. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre depressão, um assunto que as pessoas falam que é o mal do século, né? Já tem vários séculos que as pessoas têm depressão e isso se arrasta de gerações e gerações, né? Eu mesma já tive depressão e sei como é sofrer com essa doença, você ter isso e sentir um nada, né? Então, muitas vezes a gente sente um nada quando tem depressão, porque as doenças psicológicas são coisas que nos afetam de uma forma que a gente não consegue seguir a vida em paz, né? E eu já tive depressão, né, ansiedade, também já tive síndrome do pânico, então é uma situação que eu não desejo para ninguém. Mas se vem a pergunta, será que se eu tenho depressão, ansiedade, é porque Deus me abandonou? Será que tem a ver uma coisa com a outra? Será que se eu tiver alguma doença psicológica é porque Deus me abandonou? É porque Deus não se importa comigo? Ou porque é coisa do inimigo e Deus não tá nem aí? O que será? E qual a sua opinião? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido de alguém falar assim: ah, depressão é coisa do inimigo, né? Quem tem depressão é porque está afastado de Deus. Eu já ouvi várias vezes isso, pessoas que já disseram isso. E eu já vi também pessoas dizendo que falaram para ela sobre que, tipo, se ela tinha depressão é porque Deus tinha abandonado ela, que Deus não estava se importando com ela, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês, que eu deixei até aqui no meu celular, sobre um profeta de Deus que ele sofreu de depressão, isso mesmo. Um profeta de Deus que viu o poder de Deus ali perto dele, e que mesmo assim sofreu depressão, né? Eu tô falando sobre o profeta Elias, isso mesmo. Não sei se você conhece a história de Elias, né? Que pediu para que o sol parasse, o sol parou. Pediu para que milhares de milagres ali que Deus fez se realizasse, Deus realizou. E mesmo assim ele sofreu com depressão, né? Para você ver que ninguém está livre de sofrer com isso. Várias pessoas podem sofrer depressão como qualquer outra pessoa, né? E vamos ler 1 Reis 19, versículo 4, para a gente introduzir sobre a história de Elias, né? Diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, o que Elias fez? Deitou embaixo de uma árvore e pediu a morte ao Senhor. Ele estava tão triste, tão depressivo, porque, né, por toda a situação que ele estava vivendo ali, que ele pediu a morte a Deus, né? A gente vai ver alguns sintomas que Elias passou, né? Na ocasião em que esteve muito aflito no deserto, Elias demonstrou certos sintomas que são comuns a quem sofre de depressão. Elias apresentou alterações comportamentais, como por exemplo, a tentativa de se isolar, inclusive ele entrou numa caverna de onde aparentemente não tinha vontade de sair. Ele apresentou alterações de humor, claramente ele demonstrou sentir grande descontentamento, desesperança e desinteresse pela vida, né? E em 1 Reis 19, versículo 4, né, que a gente leu, ele toma agora o Senhor a minha alma, né? E ele também apresentou baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa e inutilidade. Então, tudo isso ele passou, né? Tudo isso ele sentiu como um profeta de Deus, ele estava ali. Imagina nós também. Muitas pessoas passam por depressão e ouve de algumas pessoas que ela não tem Deus na vida dela. Elias tinha contato com Deus, né? Deus fez muitos milagres ali perto dele. E você acha que o homem desse não tinha fé em Deus? Mesmo assim, ele passou pela depressão, como qualquer outra pessoa poderia passar também. E assim como nós, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, com certeza, ou tem ansiedade, ou teve ansiedade, ou tem depressão, ou já teve depressão,
Mesmo assim, com certeza já ouvi de alguém, ah, você não tem fé em Deus, você não acredita em Deus. E muitas vezes as pessoas se sentem mal porque, tipo, não vê um apoio, mas ao contrário, só ouve críticas dos outros e não tem apoio nenhum, né? E, e Elias, ele foi tratado pelo próprio Deus. E providencialmente o Senhor lhe forneceu alimento, descanso e vigor. Apesar de suas transcendências frequentes, as escrituras mostram Deus se relacionando pessoalmente com seus filhos. Então Deus se importa sim com você, como ele se importou com Elias, que estava ali depressivo. Deus se importa com você também, ele cuida de você, né? E ele quer que você se cuide também, que se você sofre de depressão, de ansiedade, procure ajuda. Ou se você conhece alguém que sofre com isso também, procure ajudar as pessoas, porque elas precisam de um carinho, de um abraço, de um conforto, né? Elas precisam de apoio. Então, se você já disse para alguém, ah, Deus não se importa com você, ou porque você tem depressão, que isso não é coisa de Deus, pare com isso. Não faça isso com o seu próximo. Ao contrário, abrace e acolha a pessoa, ao invés de julgar e fazer com que a pessoa se sinta mal. Tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha certeza que Deus está ao seu lado, né? Não importa se você tem depressão ou ansiedade, Deus está com você a todo momento. Um grande beijo.